Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Chegando na área com apoio diário da KTO. Neste vídeo em que eu quero te trazer uma excelente notícia sobre o Grêmio. E, de fato, Renato ganhou a torcida. Mas antes, cola na KTO, te cadastra 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para você dar uma brincada, para você se divertir ainda mais na KTO. O dia foi marcado pela entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, mas tem uma boa notícia. E a boa notícia, ela diz respeito a um jogador. Reforço do Grêmio para esta temporada, um atleta que não veio com um cartaz tão grande assim, mas foi um nome pedido pelo técnico Renato e atendido pela direção por ser um jogador que tem características daquilo que o Grêmio de fato estava precisando. E esse jogador está fazendo uma falta danada no time do Grêmio. Estou falando do volante PP, jogador que ficou fora da semifinal do Campeonato Gaúcho. O departamento médico do Grêmio havia confirmado a lesão muscular do PP no dia 21 de março e o atleta está em recuperação. A boa notícia é que o jogador há mais de uma semana ele faz o seu trabalho de corrida. Isso é importante a gente dizer, há mais de uma semana. Essa é uma das boas informações. A outra é que mesmo que ele não estivesse presente no treinamento que foi realizado ontem à tarde, ele treinou pela manhã, também fazendo o trabalho de corrida. Até agora, o PP ainda não fez nenhum tipo de treinamento com bola. Bom, mas onde é que está a boa notícia? A boa notícia é que ele está se recuperando bem, deve ficar de fora, deve não, ficará de fora do jogo contra o ABC pela Copa do Brasil, não deve ter condições, aliás, se tiver, é remotíssima na partida contra o Cuiabá, domingo pelo Campeonato Brasileiro, e o PP pode ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi no dia 7 de maio, quando o Grêmio encara na Arena do Grêmio, será num domingo, o Bragantino, esse jogo marcado para as 18 horas e 30 minutos. Portanto, dia 7 de maio, o PP já pode ficar à disposição do técnico Renato, ser relacionado, enfim. O jogador está trabalhando, embora ainda não tenha feito o reinício de trabalho com bola, retomada dos treinamentos com bola, ele está na fase final de recuperação para ficar à disposição do técnico Renato. Por falar em Renato, eu até fiquei um tanto quanto surpreso com a coletiva do técnico do Grêmio. Eu até achei que ele fosse bater mais na imprensa em relação ao que se divulgou nos últimos dias, envolvendo, claro, o episódio Adriel. E o Renato manteve tudo aquilo que ele disse após o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Mesmo que eu tenha feito um vídeo ontem falando da falta de sintonia entre o discurso do vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Calef, com a manifestação do técnico Renato, Renato reafirmou tudo o que disse, bancou cada palavra e, ao se manifestar de uma forma muito clara, mesmo que houvesse, mais uma vez, a exposição em relação ao Adriel, o Renato acabou ganhando a torcida do Grêmio. Isso ficou evidente na interatividade no momento em que a gente acompanhava a entrevista. Muita gente concordando com o técnico do Grêmio. E o Renato trouxe algo que a gente entende mais ainda esta situação. Há mais de 2 meses, o Adriel vem tendo atos de indisciplina. E isso não havia vazado. Por que vazou agora? Porque foi a gota d'água. O Grêmio puniu o jogador financeiramente em todas as oportunidades e como viu que o atleta cometeu mais um equívoco quando ele foi conceder uma entrevista para o Paredão do Guerrinha na Rádio Gaúcha sem a autorização do Grêmio, aí se tomou a decisão realmente de que o atleta estaria fora do time. O Renato banca a permanência do Gabriel Grando, mas ele trouxe algo que eu considero muito importante a respeito do ambiente do Grêmio. Receberá oportunidades
o Adriel. Isso o Renato deixou claro, que o goleiro precisa estar preparado para quando aparecer uma nova oportunidade. Ou seja, aquela ideia de que com os atos de indisciplina, o jogador não ser mais utilizado pelo Grêmio e até mesmo ser colocado para um negócio na metade do ano, ainda se pensa na reutilização do Adriel no time do Grêmio. Claro que tudo vai depender dessa movimentação de mercado. Havendo uma proposta na metade do ano, tem chances do Grêmio negociar o Adriel. Antes a coisa ficava muito em cima do Gabriel Grando, do Breno. A coisa pode não acontecer em relação a esses dois goleiros no que se refere a propostas, e se vier pelo Adriel, o Grêmio pensa sim na possibilidade, quem sabe, de negociar o jogador. Mas o Adriel, com todos os seus erros, com os atos de indisciplina, ele não fechou ainda as portas no Grêmio. E o Renato falou que ainda confia no jogador e está trabalhando para que o atleta tenha consciência do momento que ele está enfrentando. Renato admitiu que o atleta errou, né? Ele mesmo reconheceu, o Adriel. O Renato falou até que seria interessante o Adriel dar uma entrevista para explicar o assunto, mas como o Adriel não foi, o Renato fez questão de tratar a questão Adriel nesta coletiva, dizendo que na próxima não vai responder nada sobre esta questão. Mas o Renato ainda reforçou a ideia de estar orientando o goleiro Adriel do Grêmio. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui. Dá o like, te inscreve